Bom dia, mais um dia começando aqui na Malásia. Eu tô no terminal de ônibus, chama TBS, a sigla, depois eu ponho o nome aqui pra vocês. Aí eu peguei um Grab do meu hostel até aqui, foram 15 minutos. Porque o dia que eu cheguei no aeroporto, eu peguei transporte, né? E eu fiquei com uma dor aqui no ombro por causa de ficar carregando em pé as mochilas muito, assim, durou uns 4 dias. Quase o tempo todo que eu fiquei aqui. Hoje que melhorou, que ficou melhor, depois de eu ter tomado um relaxante muscular. E aí eu estou indo para a cidade de Melaka, ou Malacca em português. Escreve Melaka, mas eles falam Malacca aqui também. E aí é uma cidade que fica mais ao sul aqui, sentido Singapura. E aí eu vou ficar lá acho que mais uns 5 dias, depois eu vou para Singapura. Já vou contar aqui pra vocês dar spoiler. Mas eu vou ficar poucos dias em Singapura porque é muito caro, lá é mais caro do que Japão. Então só pra poder mesmo conhecer um pouquinho, porque eu tô aqui do lado, né gente? Não ir em Singapura, eu tô do lado. Óbvio que não é obrigatório, mas eu quero ir, quero conhecer. Tem algumas maneiras de economizar dinheiro lá. Ganhei cartão de transporte da Áurea, que a Áurea visitou. E aí ela tem um cartão de transporte lá, então eu já ganhei dela. Ela falou que tem uma ou 2 passagens ainda. E vão ser 3 horas de ônibus, e esse ônibus é igual os da Coreia, que tem as poltronas individuais. Eu amo isso, porque nem sempre é confortável ser com um estranho do seu lado, né? Apesar que às vezes que eu fui na Indonésia foi tranquilo, as pessoas eram gente boa. E aí eu tô aqui já faltando meia hora pro meu embarque é meio-dia. Aqui é uma terça-feira? Quarta-feira. Ixi, mas me perdi no tempo. Agora que eu não tô trabalhando, eu me perco totalmente no tempo. Eu tenho que ficar olhando no celular pra saber. Hoje é terça-feira. E aí é uma cidade litorânea, mas como vocês já sabem, eu só vou ver o mar, né? Teve uma menina que tava lá no hostel que falou que parece que algumas praias aqui não são permitidas, não é permitido nadar. Eu não sei o motivo ainda, ela acha que é poluição, mas eu não sei o real motivo. Mas pra mim não é um problema, porque eu gosto de ir pra praia só pra ver o mar e o pôr do sol. Então pra mim tá ok. E essa cidade que eu tô indo, ela é uma cidade histórica, uma cidade mais antiga. E vamos ver o que tem lá. Pelas fotos que eu vi no Google é bem bonitinho mesmo. Falei que eu ia voltar aqui, mas cheguei no hostel. Depois que eu cheguei lá no terminal de ônibus, né, de Melaka, chama Central. E o Central daqui é com S. É muito engraçado. Pra gente, né? Que você escreveu a vida inteira com C. Aqui significa a mesma coisa, só que é com S. E aí eu peguei um Grab que tava 10 ringgit, que dá uns 12 reais e pouquinho. E vim parar aqui no hostel, só que eu tava tão cansada que eu passei a tarde descansando e resolvendo alguns pepininhos pessoais que aconteceram no meio do percurso. Nada preocupante não, só uns pepininhos que eu tive que resolver, mas tá tudo certo agora. Tive que ajudar uma mulher, mais uma mulher que precisava de ajuda. E agora eu ia ver o pôr do sol, que é 14 quilômetros daqui, perto de que tem uma mesquita no mar, coisa mais linda. E aí, porque eu tava muito cansada, acabei não indo, porque ia dar uma meia hora até lá. Agora eu vou num lugar que chama... na verdade não tem nome, né? Eles chamam de caminhada no rio, né? Que é o Walking River. E é bem bonita. À noite tem uma moça americana lá no meu quarto, dos Estados Unidos, e ela falou que ela já foi, que é bem gostosinho mesmo. E agora tá mais fresco, já são 7 da noite. E o céu tá super bonito, né? Que tá finalizando o pôr do sol agora. Eu achei que não ia ter pôr do sol porque tava bem nublado, mas o céu tá bem laranjinha. Vou tentar ver se dá pra mostrar aqui na câmera. Tá vendo? Isso aí é a árvore, né? Iluminada, mas atrás dessa árvore tá meio alaranjado o céu. Isso é o pôr do sol. Vamos ver se eu consigo chegar ali na frente a tempo de mostrar.
E eu resolvi não seguir o Google Maps, resolvi ir andando aqui pra conhecer melhor o bairro. Eu tô hospedada num lugar bem bonitinho, assim, é perto de um shopping enorme. Pelo jeito, shopping bem do chique. E eu resolvi só seguir a rua reto. Tem uma mesquita ali, ó. E tem uma torre ali também que o taxista, o motorista do Grab veio me falando alguns pontos turísticos. Aí tem uma torre ali que dá pra você subir, não sei quanto custa. E gente, será que ele dá pra passar? Vamos ver. Acho que sim. Sim, agora que eu vi que pode entrar gente. É tipo deixa eu ver. Área cívica. E é pra poder as pessoas andarem. E olha essa mesquita que bonitinha. Uma mistura de igreja católica com mesquita, né, por fora. Eu tenho a mania de falar sem virar a câmera pra mim, né, vocês já perceberam. O moço do hostel, o staff lá que cuida do check-in, né, que cuida lá, me passou um monte de lugar que dá pra eu visitar. Então eu tinha inicialmente reservado só 2 noites, porque eu não sabia se eu ia gostar do hostel, mas o hostel é uma gracinha. A única coisa é que não tem cozinha nem com micro-ondas, então assim, eu vou ter que fazer todas as refeições fora. Não tem geladeira pra guardar comida, nada. E ele me passou uma lista com coisas a fazer, eu adicionei aqui no Google Maps e vou tentar ver. Foi ele que me falou também do pôr do sol na mesquita, que é lá a 14 km daqui, que é na praia. E é bem bonito, aí eu vou tentar ir amanhã e vou agora estender mais umas 3 noites antes de eu partir para o novo país. Que gente, que mais, assim, é até engraçado falar que eu vou para um novo país, porque é fronteira terrestre, né? E eu vou ficar só 3 dias e já volto pra cá de novo. E uma curiosidade é que a Malásia agora é o país que eu mais dei entrada e saída no meu passaporte. É o que eu mais tenho carimbo no meu passaporte, é a Malásia. Porque quando eu fui de Manila para Padang na Indonésia, Manila na Filipinas, Padang na Indonésia, eu tive que fazer uma conexão não vinculada na Malásia. Então é como se eu tivesse entrado e saído da Malásia. Então eu tive carimbo de entrada e saída. Aí agora que eu vim pra cá de fato, carimbou de novo minha entrada. Aí agora eles vão carimbar de novo a minha saída, a minha entrada em Singapura. E depois a saída em Singapura e a entrada de novo na Malásia. Espero que dê certo, que eles não impliquem com isso. Mas acho que a maioria das pessoas que vêm pra cá fazem isso, porque o moço do hostel já me perguntou se eu tava chegando ou se eu tava indo pra Singapura. Então já é uma rota que o povo faz isso mesmo. Gente, não deu tempo de mostrar pra vocês o céu aí, tá vendo? Agora o céu já tá mais roxadinho. Mas depois vocês correm lá nos destaques da rede vizinha, que lá nos destaques eu faço stories em tempo real. Então quem quer acompanhar minha viagem em tempo real, é só seguir meus stories. Lá eu posto em tempo real. E aí lá tem o céu laranjinha que eu tô falando pra vocês, que eu vi a hora que eu saí do hostel. Aí aqui tem algumas plaquinhas, né, falando pra onde que é cada coisa. E tô tentando chegar lá no Rio. Aqui, amanhã eu vou tentar fazer algumas coisas, fazer um pouquinho mais de coisa aqui, porque aqui tem muita coisa pra ver histórica e eu amo ver coisa histórica. Aqui tem um bairro que ele é todo vermelhinho, que é um bairro indiano. A cidade fica bem iluminada à noite, porque como é que faz muito calor, isso é característico de cidades que fazem muito calor, né? Que a noite é bem badalada, porque o povo sai de casa pra se divertir a hora que o sol se põe, porque aí fica mais fresco. Tinha uma marroquina lá do meu hostel de Kuala Lumpur e ela tava me falando que é igualzinho, ela é de Marrakech. E aí ela tava falando que lá também é assim, porque faz muito calor, então o povo que tá na rua é só o povo que trabalha, porque quem não trabalha fora de casa não sai, não. Ai, gente, eu vou mostrar pra vocês as bicicletinhas que tem aqui. O cara do Grab me falou o nome e eu esqueci. Olha que legal. Eu tô na cidade de Melaka e eu não sei porque no português traduz pra Malaca.
Mas eu, como tenho uma mente bem, que eu faço umas associações bem malucas pra lembrar o nome das coisas, eu só lembro de meleca. Eu sei que não é legal, né, fazer essas associações, mas é só assim pra não esquecer o nome. É igual a cidade de Yogyakarta, na Indonésia, que eu apelidei de iogurte. E aí eu não esqueço como que fala o nome. Eu faço essas associações meio cabulosas, meio engraçadas, meio chacota. Já achei aqui a margem do rio. E aí eu vou ver se já dá pra começar a andar por aqui. E aqui passa carro, parece um calçadão, mas não é. E vocês podem perceber que tá cheio de bandeirinha da Malásia pra todo canto, né? Porque no último dia 31 de agosto, hoje é dia 3, acho que é 3 de setembro, no último dia 31 de agosto foi a independência daqui. Então acho que é por isso também. Tá cheio de bandeirinha. E olha que gracinha. Me sentindo numa cidade natal. Eu amo esse horário que o céu fica meio lilás, que é a hora do Blue Hour. Acho que dá. Ah, dá sim, tem. Eu tava preocupada de não ter caminho aqui, mas tem sim, ó, tá vendo? Aí você vai caminhando agora pela orla do rio. Olha que coisa. Ah, tem passeio de barquinho aqui também. Achei que ia ter caminho por toda a margem, mas não tem. Eu vou ter que subir aqui no restaurante, sair e tentar entrar por outro canto. E é pertinho, tava dando 2 km do hostel, mas acho que é a extensão total. Que eu já cheguei aqui, acho que eu não andei nem 7 minutos pra chegar nessa parte aqui. Vou pesquisar depois o nome dessas bicicletinhas de novo. Isso daqui, isso aqui, hello! Isso aqui eu acho legal, ó, porque não usa animal pra fazer isso daqui, né? Usa o ser humano. Aí tudo bem, tá fazendo exercício. Gente, bem que disseram que aqui pra andar à noite era bem fofo, e realmente. Olha que coisa mais lindinha. Pra lá é a Chinatown, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Que tem uma entradinha aqui de dragão. E aí aqui tá falando Welcome to the Centro Histórico, né? Bem-vindo ao Centro Histórico de Melaka. Aqui que é o centrinho indiano que eu falei pra vocês que era todo vermelhinho, tijolinho vermelhinho. Vou esperar ela tirar foto. E é tudo meio junto aqui, já é o Centro Histórico, essa parte aqui que eu tinha passado mais cedo, que o motorista do Grab me explicou. E o rio aqui, que é um combo, né? Vou ver tudo em 3 em 1. E tá calor, mas não tá calor que nem Kuala Lumpur, tá mais agradável, assim, tipo, em comparação, né? Não que esteja 100% fresquinho. Tem uma igreja cristã, não ia falar católica, uma igreja cristã que tem ali. E aqui tem um centrinho popular, e aí ao longo do rio tem as barraquinhas de comida, de sorvete, de doce, de tudo que vocês imaginarem. Melancia. De novo, bicicletinha. Aqui que sai, ó, os passeios de barcos. Deixa eu ver quanto custa. Aqui tem um mapinha de onde que eles passam, né, de onde que sai. Tá mais escuro aqui, então tá ruim pra gravar. E aqui a tabelinha de horário. Ah, não, de preço. Nossa, gente, não é caro, não. Começa em 2 ringgit, 1,71. Depende pra onde que você vai. É tipo é barco táxi mesmo, olha. Legal. Achei uma margem aqui, vamos ver até onde que ela me leva, né? Vamos ver se vai fazer que nem a outra lá que acabou, tive que sair. Mas ó, tem um monte de restaurante ali, vou ver se eu acho um karaokê pra eu me enfiar. Tô com saudade de um karaokê. Eu vou dar uma volta por aqui, eu não jantei, aí eu vou caçar janta. E aí vi que tem um monte de restaurantezinho do lado de lá bonitinho. E o Joey, que é o staff lá do hostel, também me passou uma lista de prato típico para provar aqui. E eu estou curiosa. Um deles eu já provei, que é o nasi lemak, que é aquele arroz com frango que eu mostrei. Eu não lembro se eu mostrei aqui ou se eu mostrei nos stories. Mas
Vou comer de novo provavelmente, porque eu quero experimentar o daqui pra ver se o daqui é melhor. Não gostei tanto lá do que eu experimentei lá perto do hostel, não. Não era tão gostoso, não. Aí eu quero tirar a prova comendo daqui, porque geralmente cidade de interior é mais gostoso. Olha como fica linda, porque eles põem luz, né, na margem do rio. E tem outra igreja, vi bastante igreja aqui. Outra ponte bonitinha. Eu vou andando aqui, a hora que me der vontade eu volto pela margem de lá pra caçar um lugar pra comer. Eu achei tão bonitinho essa rede de luzes. Muito fofo, né? Muito bonito, muito bom gosto. Já vi gente praticando exercício. Olha isso. Eu vim de lá do comecinho aqui, ó. E aí tá dando que é mais 13 minutos de caminhada até chegar. Deve ser o ponto principal. Olha que coisa mais linda. Oh, não dá pra parar de ficar gravando aqui, porque cada partezinha que eu passo tem uma coisa bonitinha pra mostrar. Tô aqui falando com a minha amiga por WhatsApp, e aí tô dizendo pra ela que me lembrou muito Veneza, que é a Veneza da Malásia. Pra quem não sabe, ou quem já sabe, vou repetir, esse é o típico passeio que eu amo fazer. Ficar andando sem rumo, só observando a vida. No caso aqui eu tô observando a vida noturna deles. Tá tranquilo. O moço lá ai, gente, eu não consigo falar o nome dele porque o nome dele pronuncia cu. Eu não sei como que é o... É engraçado, a minha quinta série não me deixa não rir. Lá do hostel de Kuala Lumpur me falou que aqui durante a semana é tranquilo. Chega sexta-feira, sábado e domingo, é abarrotado de gente, que todo mundo vem pro fim de semana. Assim, quem mora perto aqui, né, da cidade, desce pra cá pra passar o fim de semana. Então dá pra imaginar isso aqui lotado de gente nos restaurantes. Aqui já tem um pouquinho menos de movimento em relação ao que eu andei ali atrás. Aí eu vou ver agora. Vou ver até onde que dá ainda, porque eu tinha colocado no Google Maps pra chegar do hostel. Tá dando ainda 700 metros, então creio eu que tem uma parte principal ali na frente. Aquela moça que tá correndo do lado de lá já tinha passado por mim nessa margem aqui. Mais um barquinho de perto de vocês verem. E eu esqueci de dizer que o ônibus eu paguei 17 ringgit. Confortável, a única coisa é que ele é apertado para colocar a mochila assim no pé. A mochila do notebook, né? A outra eu pus embaixo, mas a do notebook eu sempre levo comigo porque na parte do bagageiro balança muito, então se colocar lá a chance de você quebrar algum eletrônico é muito grande, então por isso que eu não ponho, sempre levo comigo. Então isso foi um pouquinho desconfortável porque eu não tinha muito espaço para esticar a perna. E aí estava previsto 3 horas de viagem, mas foram 2 só. Acho que eles põem isso caso tenha trânsito, né? Aí já é um ponto positivo. E achei as rodovias aqui, claro, melhores, né, do que em relação Filipinas, nem se compara, mas muito melhor do que da Indonésia. A maioria é pista dupla, acho que eu não vi nenhuma via de pista simples ainda aqui. E aí foram 2 horas até o terminal de Malacca, que é o terminal central de Malacca. Ou Melaka, que é como eles pronunciam aqui, né? Não sei se a pronúncia tá certa, mas escreve-se Melaka. Vou pôr aqui depois os dois. E português adora traduzir os nomes das coisas, né? Aí fica essa confusão. Igual Firenze na Itália e Florença, nada a ver, né? Tradução, por que já não deixou Firenze? Mas faz parte, né? Eu não vou reclamar de quem criou as regras de linguagem. O cartão de memória encheu, mas acho que eu tinha finalizado o raciocínio já, contando como que foi. E eu achei relativamente fácil, por enquanto, andar de ônibus aqui, pelo menos pra cá, né, no sentido Singapura. E aí depois, provavelmente segunda ou terça-feira, porque como eu disse, eu vou estender mais umas 3 diárias aqui. Aí eu já pego o ônibus lá pra... chama Johor Bahru, se eu não me engano, o nome da cidade fronteiriça, né, que é onde passa pra ir pra Singapura.
Estou apaixonada pelo centrinho de Melaka e tô indo. Daqui a pouco eu chego lá no oceano. Tem uma fonte aqui. Vou acabar com a bateria da câmera e não vou filmar tudo. Aqui, outra ponte bonitinha. E ainda não chegou no ponto que tá no Google Maps, não. Então acho que tem mais coisa pra andar ali pra frente. Muito bonito. Vai passar outro táxi aquático. E aí, ó, é conteúdo pra rede vizinha e conteúdo pra cá tudo ao mesmo tempo. Eu já tô ficando craque. Ah, que legal. Não é tão legal não, que a água veio aqui. Quase que me molha. Socorro. Fica aqui fazendo conteúdo, quase que eu tomei um banho de rio. E é um rio com cheirinho assim, não é fedida, mas tem aquele cheiro de peixe, sabe? Que bonitinha, eu vou até subir aqui. Essa ponte parece uma mesquita do lado de fora. Depois eu vou ver se eu gravo ali. Acho eu que é o ponto final aqui, porque ali já circunda o rio, quer ver? Tá vendo, ó? Apesar que tem mais coisa pra lá, então tem até roda gigante. E aí eu vou voltar até pra lá daquele prédio lá que foi onde eu comecei. Sei lá, já deve ter andado uns 1,5 km aqui brincando. Ó, lá vem outro barquinho, aqui não tem perigo de eu me molhar. Vou gravar desse lado ele saindo, porque tá dando reflexo da luz ali. Aqui também tá dando, por causa dessas luzes aqui, ó, dos refletores. Vai aqui mesmo. Voltei, já cheguei ali no finalzinho. Aí tô voltando agora pela margem, que seria a minha margem esquerda, né? Dependendo do ponto de vista. Pode ser de esquerda ou direita, mas eu tava vindo pela minha direita, agora eu tô voltando pela minha esquerda. Na verdade, o contrário, né? Eu estava na margem esquerda e voltando pela direita. Ai, como diz a minha amiga Carol, aquela outra direita. Aí vocês entendem o que eu tô falando. Aí eu tava contando pra rede vizinha que provavelmente nos próximos dias eu vou fazer algum passeio de barco pra mostrar aqui pra vocês. E também pra me divertir, porque não faço conteúdo só pra divertir vocês, não. Faço pra me divertir também. Trabalho me divertindo. E eu vi os preços lá embaixo, o mais barato era 1,72 ringgit, divide por 0,8, que vocês sabem quanto que dá isso em real. Sempre vai dar um pouquinho a mais em real. E o mais caro acho que era 10,50, então mesmo o mais caro possível de fazer. E embaçou. Ah, voltou. Então até o mais caro possível de fazer. E aí eu vou ver nos próximos dias, não sei que dia, não vou prometer. Porque eu mudo de ideia a todo momento, né? Vocês já sabem. Agora eu tenho que ir prestando atenção nos restaurantes pra ver qual eu quero parar pra comer. Porque a hora que eu vi que tem uns que estão mais cheios. Então talvez esses mais cheios sejam melhores. Ou mais turísticos, né? Tem as duas opções. Nem sempre também em lugar turístico os mais cheios são os melhores. Porque às vezes é porque é um lugar também mais turísticozinho que o povo gosta de ficar. Lá do outro lado, que é mais perto da parte lá da Chinatown e da área indiana lá, das construções vermelhas, lá tá lotado de gente. Aqui já tem menos gente. Vi ali atrás o povo fazendo degustação de vinho, deu uma vontade. Mas com esse calor, uma cervejinha acho que ia bem. E eu acho que eu não sei se eu comentei, mas na Ásia, como um geral, bebida é muito caro. E quando tem país muçulmano piorou, porque aí eles desencorajam a bebida, então é muito caro o imposto. Tinha uma mesa ali de povo, tudo com a mesma roupinha. Acho que é meio que, como fala, excursão? E aparecia o pessoal daqui mesmo. Outra coisa que eu já vi no hostel, tem bike pra alugar. E é igualzinha a bike que eu usei em Kawaguchiko lá no Japão. Quem não assistiu, depois que terminar esse vídeo, corre lá pra ver. Tem alguns takezinhos que eu gravei só com o celular, né? Porque não deu pra gravar. Na verdade, eu não tinha comprado essa câmera antes, né? Deu pra gravar com a GoPro.
E porque eu só fui comprar essa câmera em Kyoto, que foi depois de Kawaguchiko. E aí tô pensando seriamente em fazer o passeio de bike esses dias também. Vou perguntar lá pro Joey se é muito... se os lugares aqui são mais planos. Até agora, aqui onde eu andei, era mais plano, né? Então eu preciso... Aí é tranquilo andar de bike, porque andar de bike no calor com subidona, nós não aguenta não. E aqui que eu falei pra vocês da bandeirinha da Malásia, lá na frente tinha a bandeira daqui, né? Da região de Malacca, ou Melaka. Vou falar Melaka, que é o nome que tá aqui escrito aqui que eu consigo ler. Tá vendo? E aqui é tipo uma avenida de street food. Que gracinha. É muito fofinho a gente comer de frente pro rio aqui. Aquela parte ali de trás tá cheia de gente local, então deve ser bom e barato. Mas eu tô a fim de comer um prato que chama laksa, que, pelo se eu não entendi errado, é tipo um noodle daqui. E aí ele é apimentado e eu quero provar, porque hoje eu não gravei, mas eu comi comida indiana. Comi chapati, que escreve capati. Eu tava lendo capati, o moço me corrigiu no restaurante. Eu falei, esse que é o chapati. Que parece um pãozinho, mas não é um pãozinho, né? Aquele... eu chamo de pão, gente. Ele falou que não é pão, mas eu chamo de pão. Parece um pãozinho, uma panquequinha. E aí tava bem gostoso, mas eu tava com tanta fome que eu esqueci de gravar. Então vai ficar aí, ó, no pensamento. Vocês jogam no Google pra ver o que é chapati, que escreve capati. Mas eu queria achar mesmo, era um lugar com karaokê. Não achei até agora. Vou ter que perguntar pro moço lá do hostel. E ele tava me falando também que dependendo da quantidade de pessoas que tem no hostel, porque tem pouca gente lá no hostel, no meu quarto, com 6 camas só tem eu e a americana, por enquanto, né? Até a hora que eu saí de lá só tinha nós duas. E aí ele falou que se junta, eles fazem tipo eu até perguntei se era um walk-in, free walk-in tour, mas ele falou que não, que é tipo uma resenha, assim, quem é do Rio entende essa gíria da resenha, né? Tipo, junta o povo e vai fazer um happy hour. Paulistano conhece como happy hour. E aí vai pra algum lugar, anda em algum canto aqui, aí vamos ver se vai dar certo os dias que eu estiver aqui. Não sei se vai juntar gente suficiente pra ele fazer. E aqui tá cheio de lugarzinho escondido. Tinha uma ruinha ali que eu achei que ia dar pra filmar aqui, não, acabei passando e não filmei. Ai, meu Deus do céu, vou tomar banho. Olha como vem. Essa é a cidade para pessoas cansadas como eu, né? Porque você acha um barzinho, senta. Olha que lindo esse! De acordo com o que o Joey me mandou no WhatsApp, ali é o quarteirão holandês, né? O Dutch Avenue. Falei Avenue, é Square. E aí é bem parecido mesmo, agora que eu parei pra prestar atenção. Aí vamos caçar. Ele me deu algumas opções aqui, mas tô com preguiça de caçar onde quer. Aí tô vendo aqui pelas fotos o que eu quero. Esse lado aqui é um lado mais de barzinho de happy hour. Thank you. E aí é muito comida assim ocidental, aí não quero. Acho que eu vou lá na Chinatown, que tá aqui pertinho também. Ou eu volto lá atrás que eu falei pra vocês que tinha um monte de gente daqui, né? Que lá deve ser o lugar de comer comida, que eu quero experimentar alguns pratos locais. E essa aqui é a listinha que o Joey me passou, aqui dos locais pra visitar e as coisas que comer. Aí eu quero provar, principalmente essa parte aqui. E eu estou encantada com essas bicicletinhas. Vou alugar uma pra eu pedalar. E é ali que eu tinha mostrado antes, quando eu passei aqui primeiro, né? Que é a Chinatown. Vou caçar alguma coisa pra comer aqui, o cheiro daqui tá melhor. Vamos ver. Vou mostrar as bicicletinhas de pertinho pra vocês. Acabei de perguntar, tinha uma mulher ali, né, que ela também... Ela falou o nome da... É Tricycle alguma coisa, né, que é... Na verdade é quadriciclo, né? Não é triciclo, tem só 3 rodinhas, né? Tô confundindo. E é 25 ringgit, são 25 ringgit. Nossa, é difícil falar ringgit. E é uns 12 minutos só de passeio. Então, minha gente, não é barato não. Mas
Eu já tinha ouvido falar, ela me falou também, eu já tinha ouvido falar que é só aqui que tem esse tipo de triciclo. E é muito fofinho, eu achei muito fofo. Aí ela falou que pra tirar foto, então tem foto inclusa no preço. Acho que é pra poder falar assim, mas 25 só pra passear? Aí ela falou, não, a gente tira foto também. Eu falei, E é só a entradinha ali, acho que deu pra vocês verem um pouquinho, né? E aqui a maioria dos restaurantes estão fechados. Mas eu tô vendo um monte de luz ali na frente e vou lá ver. Às vezes também eu vou chegar naquela parte indiana, não sei ainda. E aí eu escolho. Mas eu tô tendendo a escolher um noodle, que é o que eu mais sinto vontade de comer quando eu tô cansada, porque é meu comfort food. Aqui tem, ó. Um dos pratos que era pra eu experimentar é um que chama laksa, que eu falei pra vocês que eu achava que era um noodle e é mesmo. E aqui é curry laksa. E aí eu pedi um matcha latte gelado e essa sopa. Vamos ver. E eu esqueci de falar o tamanho, mas acho que ele pegou o tamanho regular. E esse aqui é o prato, que é o curry laksa. Aí vem uns bolinhos de peixe. Esse eu não sei o que é, ovo, camarão e acho que esse aqui é lula. E eu pedi um chá gelado. E assim, tinha um restaurante pra provar, que o Joey indicou, mas eu achei isso aqui bonitinho e resolvi entrar. Vamos ver se é bom. Espero que sim. Aí tem palitinho, porque tem noodles. Muito bom. Já gostei do molho. O curry deles, eles colocam, como chama aquele tempero? Coentro, e eu amo. Me conta aí quem é do time coentro e quem é do time contra o coentro. Porque esse tempero, né, ama ou odeia. Acertei, gente. Vim num lugar muito bom. E olha o que tem aqui, o limãozinho da Filipinas, calamansi. Isso aqui é tofu. E esse aqui que é o bolinho de peixe. Teve até dancinha, então tem dancinha porque eu gostei de verdade. E vamos espirrar caldo na blusa. Ah, e uma coisa, né, interessante que eu notei aqui, que eles não perguntam se você gosta de pimenta não, é você que tem que dizer se você não gosta. É bem apimentado isso aqui. Saí da toca e vim ver o pôr do sol, que é do lado de uma mesquita que tem aqui, só que não pode entrar porque eu não tô tampando os braços, né? Só trouxe a minha canga pra tampar a cabeça e esqueci dos braços. E aí não pode entrar. Essa é a mesquita, muito bonita. Eu vou tentar vir aqui do lado, no prédio que o guarda ali me falou, pra eu tentar ver. Que dá pra ver o pôr do sol ali da praia, porque tem uma praia ali embaixo, né? E essa mesquita é muito bonita. Eu vi várias fotos dela e do pôr do sol saindo com ela no fundo. Provavelmente é desse prédio, porque ela tá mais afastada. E assim, é super bonito mesmo. Eu cheguei aqui umas 6h15, peguei um Grab, deu uns 6 ringgit pra vir até aqui, que dá uns R$8. E tá a 3 km do hostel. Eu preferi vir, eu ia vir a pé, mas aí eu ia chegar muito em cima da hora, cansada, e não ia conseguir aproveitar o pôr do sol. Aí eu vou ver se eu consigo entrar nesse prédio aqui. Não sei, tem cancela ali. Vamos ver se é possível. Senão eu perdi a minha viagem, porque eu não tenho roupa adequada. Eu ia perguntar ali, ó, já tem a plaquinha falando que não é permitido turismo aqui. Vou tentar caçar um lugar pra ver esse pôr do sol aqui na praia. Vamos ver. Tristeza. Que raiva de não ter trazido. Achei meu jeito, gente. Eles alugam
a roupa, né? Eu tô de vestido, depois eu vou tentar mostrar pra vocês. Eu tô de vestido e de hijab. E até pra andar aqui na parte externa pra ver o pôr do sol, é preciso usar a roupa adequada. Então, assim, se eu tivesse vindo de camisa, aí eu ia ter que colocar só minha canga como hijab ou alugar esse aqui, né? Que é o hijab mesmo, de verdade. E pra entrar ali, tiro o sapato. E aí eu vou gravar, vou ver se pode gravar lá dentro. Eu nem sei se pode. E mostro pra vocês. É muito bonita aqui a mesquita. E o nome dela eu não sei, vou pronunciar, vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é Masjid Selat Melaka. Acho que é assim que pronuncia. Se não é, me desculpem. E aí aqui tá o sinarete, né? Acho que é, se eu não estiver falando errado, trocando. E lá já é a mesquita. Aí tem a parte aqui externa. Aí a partir daquele portão lá onde que estão os carros lá, você já tem que entrar de hijab. E não achei caro o aluguel, não. 5 ringgits dá uns R$8, pouco menos. Só dividir por 0,80 aí que vocês descobrem o valor. E aí eu vou... Nossa, é lindíssimo. E não dá... Eu não sei onde que é que o povo vê o pôr do sol daqui, não. Deve ser um lugar mais afastado, porque tudo aqui é fechado em torno, assim. Ou tem prédio particular que não pode entrar, ou não tem acesso. E eu já estou suando. Tá vendo? O pôr do sol vai ser lá, ó. E eu vou tentar mostrar a minha roupa pra vocês. Eu não acho chato usar não, tá vendo? Não vai dar pra ver tudo. Pera, deixa eu tentar. Vamos ver se dá pra mostrar. Tô com a minha bolsa, tá vendo? E aí você tem que vir assim, ó, com ela fechada até o braço. Eu tô de calça, né? Então a calça não atrapalharia. Poderia entrar de calça até o pé. E aí colocaria só o hijab. Então eu tô assim. Tô bem adequada para visitar a mesquita. E antes que alguém fale aí alguma coisa, tem um monte de igreja na Itália, Brasil, qualquer igreja católica que você tem que estar vestida adequadamente para entrar também, porque senão eles não deixam você entrar. Ou eles te emprestam algum tecido lá também, alguma roupa mais fechada para você poder entrar. Gente, o pôr do sol aqui vai ser lindo demais, maravilhoso. Tem gente subindo o drone aqui. E eu tô de meia, né? Ainda bem, porque pra andar nisso daqui tem que ser sem sapato, mas não é limpinho assim, não. Então, Já lo stavo, sì, già cercavo di andare. Provavelmente o porto é aqui perto, porque tá cheio de navio aqui ao redor. Olha que linda. Para quem tem curiosidade de como é uma mesquita do lado de dentro, é assim. Lindíssima. Eu tô aqui na parte de fora, eu fui rápido lá dentro porque o pessoal tá fazendo oração. E aí eu não gosto de ficar atrapalhando, nem se eu não estiver falando nada. E tem um monte de gente tirando fotos. Tem bastante turista aqui. Vou dar mais uma voltinha e aí depois eu vou ficar esperando o pôr do sol ali. Igual as moças estão sentadas ali esperando. Eu acho que essa outra bandeira é a bandeira daqui de Melaka, só se eu estiver muito enganada, preciso pesquisar. E eu esqueci de colocar a câmera para carregar ontem, ela está com a bateria arriando. A sorte que eu trouxe o carregador para colocar na powerbank. E olha que linda que é. Aquela hora eu falei o nome errado, é minarete. Esse daqui, né, que é pra chamar pra reza. E aí eu tô dando a volta no entorno, a moça falou que eu não posso sair. Se eu sair pra lá, aí eu tenho que... Aí não pode entrar de novo, depois das 6. Acho que era o limite máximo, né, pra entrar aqui.
Aí eu tava tirando foto aqui, fazendo uns videozinhos, que eu tô me amando de hijab. Tô adorando, só que eu tô com a cara de traquinas, né, bolacha traquinas, bem redondinha. E eu gostei que ela pegou uma cor que combinou comigo, rosa. E aí, acho que elas já olham assim pra pessoa e já sabem o que combina e o que não combina. E aí tem uma parte aqui de trás, aqui da entrada. E eu vou ficar agora, vou voltar ali onde que eu já gravei, atrás ali onde que tava filmando com o drone, pra poder assistir o pôr do sol. Aqui, ó, o pôr do sol já vai começar. É 7h15 que tá marcando aqui na previsão do tempo. Agora são 6h40. E aqui é uma quinta-feira. Diz que amanhã começa a lotar de gente aqui. Aí até os homens têm que entrar. Eles colocam também a roupa, que eu não sei o nome quando é pra homem, né? Eles colocam a vestimenta, porque todo mundo tem que estar adequado. Não pode estar de bermuda. Se tiver de calça e camisa, sim. Senão eles têm que alugar o traje igual eu aluguei. E eu vou gravar mais um pouquinho, só pra vocês me verem, que eu tô adorando. De verdade, gente, eu achei muito chique. E eu acho as muçulmanas muito chique. E aí, como eu estou com hijab de verdade, agora eu estou achando o máximo. Comprar um pra mim. Deixa a hora escutar isso. Ela vai falar, pra quê? Se você pode alugar pra entrar nas mesquitas. E agora eu vou subindo, né? Não vou ter tanto país muçulmano mais. Já passei pela Indonésia, pela Malásia. E aí os próximos não são tão... não tem tanto como aqui. Bom, eu acho, né? Na minha cabeça, vozes da minha cabeça. Eu não pesquisei nada. E eu acho que eu vou ficar aqui pra assistir o pôr do sol. Tem uma moça ali do outro lado. E eu vou sentar aqui. E justo hoje que eu pus essa roupa, porque, gente, eu não sei se essa roupa aqui não é o tecido que elas estão acostumadas a usar, mas é quente sim. Sempre tive curiosidade de saber se era quente ou não. Eu tô suada já. E é um tecido sintético, sabe? Mas não sei, às vezes esses de aluguel são diferentes do que elas compram pra usar, né? E aí eu esqueci de trazer minha água justo hoje. Mas tem água lá na frente pra vender, depois eu compro, a hora que eu estiver saindo. Não vai dar pra ver, mas tem um caminho aqui, assim, de pedra, bem pequenininho. E tem um pessoal andando ali. E eu não sei se é o pessoal que mora no condomínio ou se eles vieram de mais longe, assim, tipo, pra lá e vieram andando até chegar aqui. As fotos que eu vi no Google Maps, aparece a mesquita mais longe e o pôr do sol, então deve ter um jeito de ver, ou são fotos antigas, né, que agora aqui pra trás aqui eu não vi nada que desse pra passar não, é tudo cercado, tudo com cerca ao muro. E aí com esse pôr do sol lindo, eu me despeço desse dia, eu não sei se será ainda o final de um episódio, se for... vocês vão ver no próximo take, se for continuar. Se não, até o próximo vídeo. E lembre-se de compartilhar, curtir, seguir o canal e ajuda essa youtuber iniciante aqui a monetizar esse canal. E essa é a mesquita, olhando um pouquinho mais de longe, eu ainda tô dentro da dependência da mesquita, mas eu vim pro lado de fora, né, saí lá da área que tinha que ficar de sapato. Aqui ainda faz parte da mesquita, mas pode andar de sapato. E aí eu vou do outro lado agora pra tirar foto dela. Fiz umas fotos com a minha Canon, com a minha câmera fotográfica. Achei a tampinha, tinha posto dentro da bolsa pra não riscar a lente. Gente, eu acho o máximo que o chão deles brilha. Não sei se vai dar pra ver, porque dependendo do ângulo acho que não dá, mas o chão tá brilhando. É a coisa mais impressionante de bonita. Não sei se comigo andando vocês vão conseguir ver. Não sei se vai aparecer no vídeo, veremos o dia que eu for editar. Vai começar a pressa, olha, eles estão chamando ali no minarete. E olha que lindo! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Olha que lindo, é o finalzinho do pôr do sol. E aí é aqui que eu tô tentando vir aqui pra tirar foto. Eu tive que tirar o sapato de novo, porque essa parte aqui não pode andar de sapato. O gatinho parou e ficou me olhando um tempão tirando foto. Achei muito fofo, pena que eu perdi o time dele fazendo isso. E aí aqui, mostrando, agora já tá na hora da Blue Hour, né, que é a hora que eu mais gosto de tirar foto.
Que é a hora que eu tá finalizando o pôr do sol. Não pula aí não, só. Pula não, você machuca. Vou caçar janta, porque eu nem almocei. Hoje eu tô muito de bode. Eu acho que tá começando minha TPM, porque eu percebi isso na viagem. Antes eu não percebia isso. Eu percebi, óbvio, eu percebia que faltava energia. Mas na viagem eu percebo que na semana que eu tô de TPM, ou que vai ter escape, porque eu uso de Mirena, né? Então é escape que eu tô tendo. Mas na semana do escape eu fico zero energia, não tenho vontade de fazer nada. Tanto é que eu fiquei 2 dias de molho no hostel, sem vontade de conversar com ninguém, sem vontade de ver nada. Aí agora eu vou caçar janta, talvez eu vou num karaokê, se ainda tiver com ânimo até lá depois da janta. Mas valeu a visita, que a mesquita é muito bonita. Se vocês vierem pra Melaka, venham visitar e venha na hora do pôr do sol.